Fala pessoal, beleza? Olha eu aqui de novo, Frank, para trocar aquela ideia com vocês e saber se vocês concordam com o que eu tô falando. Porque é o seguinte, quando a gente coloca uma frase, um ditado ali, é bonito, a frase é bonita. Por exemplo, gentileza gera gentileza. Vamos falar a verdade aqui, na boa. Você acha que o ser humano em si, ele é gentil? Não. Eu não acho que o ser humano em si seja gentil. Poucas pessoas são gentis. Poucas pessoas, porque essas sim, elas têm cuidado com o próximo, entendeu? Elas têm empatia pelo próximo. Elas têm aquele feeling, sabe? Mesmo sem conhecer. Eu mesmo, várias vezes aí, eu já dei algum trocado para quem estava precisando de dinheiro, para quem sobe no ônibus pedindo, entendeu? Se eu tiver, eu não tenho pena, eu dou sim o dinheiro, sabe? Porque pode ajudar. Sabe, bondade atrai bondade, sabe? Eu acho isso muito legal e essa é uma das minhas regras de vida, sabe? Que bondade atrai bondade e pode demorar o retorno e vai demorar um pouco, né? Mas, cara, o retorno vai ser 3, 4, 5 vezes maior, sabe? Então eu acho isso sensacional, cara. Mas a gente sabe que infelizmente o ser humano em si, não tô falando só do brasileiro, mas o ser humano em si, ele não é de toda gentileza, né? Ele não é de todo amor, né? Ele não é de toda a empatia pelo próximo, infelizmente não é isso. E quando eu estou falando de gentileza, eu estou falando daquela gentileza de você levantar do seu assento no ônibus, por exemplo, e dar espaço, dar lugar ali para aquela senhora que subiu no ônibus, ou então para aquela mulher grávida que está precisando sentar. Ah, mas a barriga dela é pequena, ela aguenta ficar em pé. Não pense assim, cara, não pense assim, entendeu? Pensar assim não vai levar a nada, sabe? Então dê o espaço para ela sentar, até porque ela está carregando uma vida dentro dela, entendeu? Ou então aquela gentileza de você dar o seu lugar, ceder o seu lugar para uma criança também, por que não? Ora essa, entendeu? Eu não vejo problema nenhum e eu acho que isso deve ser feito sim, essa prática deve ser feita por todo mundo em qualquer lugar do universo aqui, do nosso universo, né? Do nosso mundo, sabe? Então, cara, eu acho que isso não é algo que todo mundo pratica, entendeu? Porque normalmente todo mundo tá estressado, todo mundo tá puto da vida com alguma coisa, por algum motivo, e isso realmente sempre impede que a gente seja gentil com o próximo, infelizmente, né? Assim como, por exemplo, aquela pessoa que sobe no ônibus pedindo um trocado, poxa, sempre que possível eu dou, sabe? Mas se você tiver, a gentileza pode ser feita nesse momento também, dando um trocadinho ali para poder ajudar, sabe? Mas a gente sabe que lá no fundo, cara, o ser humano ele não é gentil, entendeu? E se por exemplo acontece essas situações aí da senhora de idade, da mulher grávida ou da criança, a pessoa faz, mas ela faz puta da vida, porque ela não queria estar fazendo isso, e ela só faz porque a pessoa tá bem do lado dela e ela não quer ficar mal ali, sendo mal falada ou mal vista pelas pessoas no ônibus. Tudo bem, eu sei, a pessoa não conhece ninguém no ônibus, mas vez ou outra, ainda mais se o ponto for aquele ponto fixo que você pega para ir e voltar do trabalho, você sempre vai sim conhecer as pessoas no ponto de ônibus e elas vão te ver. Isso é um fato. Então, cara, isso é muito mais por vergonha de ficar mal falado ou mal visto do que propriamente um ato de gentileza. Infelizmente, isso acontece, isso é do ser humano, cara. Nem todo ser humano é gentil. Nem todo ser humano é gentil de coração, no caso que eu quero dizer. Entendeu? É uma pena, mas é um fato, cara. Não sei se é por culpa do estresse do dia a dia, ou das coisas que ela passa ou passou, né? Mas normalmente gentileza mesmo, genuína, de verdade, de coração, são raros os casos. São raros os casos e raras as vezes também que isso pode vir a acontecer. Então eu acho que é muito mais interessante a gente pensar um pouco, sabe? Parar no espelho ali de frente, conversar consigo mesmo, porque isso às vezes também alivia um pouco a pressão do dia. Pode não parecer, mas alivia sim, cara. Você não tem ninguém para conversar em casa? Conversa com você mesmo no espelho, entendeu? Ou escreve alguma carta, sabe? Joga toda a sua raiva, seu estresse do dia, escrevendo uma carta para alguém que você gostaria de falar aquilo. Pode funcionar também, entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte, que independente do momento, nós devemos praticar a gentileza para com o próximo. Mesmo que seja difícil, mesmo que a gente esteja num mau dia, mesmo que o estresse esteja, sabe, acima de qualquer coisa. Mas tente ser gentil, porque a gentileza, ela volta sim.
Demora um pouquinho talvez, mas ela vai voltar. E eu quero saber de vocês. Vocês acham que gentileza gera gentileza? E o que eu falei sobre as pessoas no mundo não serem tão gentis assim é verdade? Manda aqui nos comentários, porque eu tô querendo saber de verdade, tá bom? E vamos trocar uma ideia sobre isso, tá bom? Então vamos lá, mas eu sinceramente acho que as pessoas não são tão gentis quanto deveriam ser, infelizmente. Manda aí nos comentários, vamos trocar aquele papo. Valeu, galera, tamo junto.